Iniciando então o nosso estudo do livro Nosso Lar, psicografia de André Luiz, aliás, autoria espiritual de André Luiz, psicografia através do Chico. Nós estamos no capítulo 24, o impressionante apelo. Vamos fazer o 25, generoso alvitre, e o 26, novas perspectivas. O capítulo que nós estudamos anteriormente foi o saber ouvir, quando Lisas, então, com André Luiz, né, lá na sua residência, mostrou um aparelho que recebia transmissões. E aí então André Luiz fez aqueles questionamentos, né, se esse aparelho captaria as transmissões do mundo físico, para poder ouvir os familiares, receber notícias. E Lisas então trouxe o esclarecimento importante, né, dizendo que de nada adianta nós recebermos informações do mundo físico se nós não soubermos ouvir essas informações e lidar com elas. Porque geralmente nós temos ali uma grande perturbação por não sabermos lidar com os desequilíbrios vividos, com os sofrimentos vividos pelos entes queridos, né? E por isso então isso traria para nós um grande problema. E a mesma coisa nós podemos já antecipar, falar exatamente do caminho contrário, né? Se todas as informações do plano espiritual viessem com naturalidade, nós também sofreríamos, né? Porque veríamos familiares nossos passando por sofrimentos e tudo mais. Né? Porque geralmente o que a gente vê nas comunicações são já pessoas, espíritos já que desencarnaram e estão naquele processo de recuperação. Então podem dar boas notícias. Porém, né, uma grande maioria acaba passando por essa fase de sofrimento, como foi o caso que nós vimos aqui de André Luiz, né, durante aqueles quase 8 anos nesse estado tão sofrido, né, de perturbação. Então, para os familiares que ficam aqui recebendo esse tipo de notícia, seria algo, sem dúvida nenhuma, bastante torturante. Né? Então, vice-versa, né, para os dois caminhos. Então, Lisas dizia que aquele aparelho ele tinha por objetivo trazer instruções dos planos mais elevados. Então, eles ficariam ouvindo, né, as instruções, os esclarecimentos, as palavras de motivação vinda dos orientadores, né, da colônia. Bom dia, Marinho. Então aqui agora, né, nós vamos entrar no capítulo 20 e 24, onde nós veremos exatamente essas orientações. Né? Então capítulo 24, o impressionante apelo. Ligado ao receptor, que Lísias tinha falado no capítulo anterior, que ele parecia muito com rádio, né? Apenas para poder ouvir ali as transmissões. Ligado ao receptor, suave melodia derramou-se no ambiente, embalando-nos em harmoniosa sonoridade, vendo-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Daí a instantes começou ele a falar. Né? Aqui já começa a mostrar também que era possível ver, né? Então na verdade era como um televisor, né? E não como um rádio, como ele tinha colocado. Daí a instantes começou ele a falar. A emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia, né, que é a fala do próprio locutor. Né? Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Concitamos os colaboradores de bom ânimo a congregar energias no serviço de preservação do equilíbrio moral nas esferas do globo. Ajudai-nos quantos puderem ceder algumas horas de cooperação nas zonas de trabalho que ligam as forças obscuras do umbral à mente humana. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos incendiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos dos poderes concentrados no mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Colaborai conosco na medida de vossas forças. Há serviço para todos, desde os campos da crosta às nossas portas. Que o Senhor nos abençoe. Interrompeu-se a voz, ouvindo-se divina música novamente. A inflexão do estranho convite
abalara minhas fibras mais íntimas. Veio Lísias em meu socorro, explicando: estamos ouvindo Moradia, velha colônia de serviços, muito ligada às zonas inferiores. Como sabe, estamos em agosto de 1939. Seus últimos sofrimentos pessoais não lhe deram tempo para ponderar sobre as angustiosa situação do mundo, mas posso afiançar que as nações do planeta se encontram na iminência de tremendas batalhas. Aqui nós lembramos que foi ali por volta de setembro de 1939 quando começou a Segunda Guerra Mundial. E dali durou 5 anos e meio aproximadamente, com todas aquelas tragédias de destruição que nós vimos, né? Então, aquele momento de tensão que antecede a guerra, nós lembramos que é algo que já se sente. Não a guerra efetivamente, mas as próprias irradiações das mentes de todos aqueles que planejam o início da guerra, ou aqueles que sofrem com a expectativa da guerra, essa grande irradiação que já acontecia, né, em torno do planeta, já criava, né, uma grande perturbação em todas as zonas. Aquelas mais inferiores, sintonizadas com essas energias, ficavam muito mais perturbadas. Aquelas zonas superiores tentavam, então, trabalhar para poder amenizar o impacto, né, dos efeitos dessas influências. Então aqui estávamos às vésperas do início da guerra. E André Luiz, nesse caso, né, ficando naquele tempo fora do que acontecia no nosso planeta, alheio ao que acontecia, então ele desconhecia exatamente o que estava por vir. Que diz, indaguei aterrado, pois não bastou o sangue da última grande guerra? Falando agora da Primeira Guerra Mundial, lá, né, entre 1914 e 1918. Lísia sorriu, fixando em mim os olhos brilhantes e profundos, como a lastimar em silêncio a gravidade da hora humana. Pela primeira vez o enfermeiro amigo não me respondeu. Seu mutismo constrangera-me. Assombrava-me, sobretudo, a imensidade dos serviços espirituais nos planos de vida nova a que me recolhera. Pois havia cidades de espíritos generosos suplicando socorro e cooperação? Apresentara-se a voz do locutor com a entonação de verdadeiro SOS. Vira-lhe a fisionomia abatida no espelho da televisão. Demonstrava ansiedade profunda nos olhos inquietos. E a linguagem? Ouvia-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Identificando-me as perplexidades, Lísias esclareceu. Estamos ainda muito longe das regiões ideais da mente pura. Tal como na Terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos sem as barreiras diplomáticas. Mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, no lato sentido da expressão. No campo de lutas, o nosso campo de lutas é imensurável. Aqui só um instantinho, né, fazendo um parêntese aqui de uma colocação bastante importante de André Luiz, que ele coloca, de modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sensu da expressão. Por que ele diz isso? Porque, inicialmente, nós não temos capacidade de usufruir das potencialidades do pensamento puro. Então, imaginar que um espírito que acaba de desencarnar, viver plenamente e somente dos potenciais do pensamento. Ele ainda leva consigo, né, muitas dependências psíquicas das formas da Terra. Daí, então, quando se fala sobre questão de vestuário, de alimentação, de moradia, de transporte, de tratamentos de saúde. Porque, de um modo geral, como nós já conversamos várias vezes sobre isso, e insistimos mais uma vez, quando nós lemos o Livro dos Espíritos, e os Espíritos trazem para nós instruções sobre as grandes potencialidades do Espírito, fora da matéria, que ele se desloca com a força do pensamento, que ele é capaz de se curar instantaneamente pela simples vontade. Nós falamos dessas capacidades para os espíritos que já atingiram um grau
podemos dizer assim, um grau existencial no mundo espiritual, vivendo apenas pelo pensamento. Mas, de um modo geral, nós falamos de pessoas que, quando desencarnam, sequer têm consciência que desencarnaram. Quantos e quantos espíritos não sabem que morreram? Dá, então, a necessidade da forma. Então, por isso, nós temos as diversas graduações, desde os espíritos mais desmaterializados, que realmente são capazes de viver em comunidades no espaço, utilizarem-se de tudo aquilo que a mente pura, a mente bem educada, bem adestrada pode alcançar, até aqueles mais materializados que se encontram presos em seus corpos em decomposição. Então nós temos ali uma faixa muito ampla dentro dessa graduação de consciência de espíritos, em que a grande maioria aqui no nosso planeta, de provas e expiações, que, como Kardec lembra, é um dos mais atrasados que nós temos, da categoria dos mais atrasados, não o mais atrasado, porque os mais atrasados absolutamente são aqueles ainda primitivos, como a Terra foi há 3.000 anos, 4.000 anos. Mas hoje nós estamos assim saindo do jardim da infância, né, como se chamava antigamente, entrando no início do ano fundamental, do ensino fundamental. Nós estamos ali no 3º, no 2º ano, aprendendo ali, fazendo as continhas básicas e tudo mais. Se nós estamos aqui, nós podemos imaginar os planetas, os mundos que se encontram em condições mais avançadas. Imaginar mundos, por exemplo, onde se ensina o ensino superior. E nós estamos na alfabetização ainda, praticamente. Então, nesse grau, a grande maioria dos desencarnados sofre muito com essa adaptação, saindo de um mundo material, consciência absolutamente materializada, dependente das formas que o mundo físico oferece, e chega no plano espiritual, ele não pode simplesmente dispor de tudo isso. Ele não tem a capacidade de elevar o pensamento simplesmente mudando de dimensão. Pelo contrário, ele leva consigo ainda esse modo de pensar, esse modo de viver. E será gradualmente que ele vai então se reeducando para viver de fato como espírito. Por isso, então, essa colocação para nós aqui é extremamente valiosa, vale destacá-la. Né? Se nós estivéssemos aqui com o nosso livro físico, passaria ali um marca-texto para poder destacar essa passagem. De modo geral, não podemos prescindir da forma no lato sentido da expressão. E ele continua. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Nós estamos falando de bilhões de criaturas. Não dá, e ela para muitos, Wagner, ela vai ainda a passos muito lentos. Se nós pensarmos que essa educação espiritual que nós estamos recebendo agora, através da doutrina espírita, pega uma ínfima porcentagem do nosso planeta, nós podemos imaginar as demais culturas, as demais crenças que sequer consideram essa dinâmica do mundo espiritual. Ainda pensam no paraíso, ainda pensam no inferno, ainda pensam em Shangri-La, seja lá qual é o objeto de crença que eles têm no plano espiritual. Desconsideram reencarnação, desconsideram a consciência do espírito após a morte do corpo físico. Então, para aqueles que pensam assim, não, o mundo espiritual é completamente desmaterializado e o espírito não precisa de nada disso. Ele simplesmente está desconsiderando aqueles espíritos que não têm ainda compreensão. Nós não temos espíritos que ficam séculos revivendo os mesmos dramas, as mesmas dores, como o próprio Kardec traz para nós na Revista Espírita e também lá no livro Céu e Inferno. Se ele se demora para ter consciência do seu novo estado, imagina a dependência que ele tem daquela realidade material que ele vivia quando encarnado. Por isso, colocando para nós, mais uma vez, não seria, portanto, possível atingir as esferas, as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores de nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas insta a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada erguerá o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Nada enganará o princípio de sequência
Também uma frase importantíssima para nós. Bom dia, Silmar. Então aqui, nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Bom dia, André. Nesse ínter, interrompia-se a música voltando o locutor. Imaginem que vocês estão ouvindo um locutor, né? Não eu. Emissora do posto 2 de Moradia. Também vale considerar aqui que quando nós falamos de moradia, nós estamos citando o nome de mais uma dessas colônias. Das tantas, né, que os espíritos vão revelando para nós, começando com o Nosso Lar, Alvorada Nova e outras colônias. Então, Moradia é mais uma dessas colônias com uma ligação muito próxima com o umbral, conforme foi falado aqui na transmissão anterior. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da colônia em benefício da paz na Terra. Nevoeiros pesados amontoam-se ao longo dos céus da Europa. Forças tenebrosas do umbral penetram em todas as direções, respondendo ao apelo das tendências mesquinhas do homem. Há muitos benfeitores devotados lutando com sacrifícios em favor da concórdia internacional nos gabinetes políticos. Alguns governos, no entanto, se encontram excessivamente centralizados, oferecendo escassas possibilidades à colaboração de natureza espiritual. Sem órgãos de ponderação e conselho desapaixonado, caminham esses países para uma guerra de grandes proporções. Ó irmãos muito amados dos núcleos superiores, auxiliemos a preservação da tranquilidade humana. Defendamos os séculos de experiência de numerosas pátrias-mães da civilização ocidental. Que o Senhor nos abençoe. Calou-se o locutor e voltaram as cariciosas melodias. Aqui vale lembrar, né, um livro que eu já comentei com vocês, chamado, acho que é Guerra no Mundo Espiritual, de psicografia de Kai Bar-Schutel, e ele fala exatamente sobre os bastidores da Segunda Guerra Mundial. Ele falava sobre as legiões de espíritos chamados, né, de espíritos trevosos, que influenciavam os governantes e líderes militares aqui do mundo físico durante aquele período. E, ao mesmo tempo, legiões também de trabalhadores auxiliando aqueles que defendiam, né, o equilíbrio, defendiam a manutenção da paz aqui do nosso mundo. Então, da mesma forma que nós tínhamos os líderes tendo ali estratégias de combate, de conquistas e tudo mais, de defesa e de proteção, né, no plano espiritual, nós também tínhamos esse conflito. Então são 3 livros interessantes que falam sobre esses assuntos. O primeiro é de Leon Denis, que fala também, que eu me esqueço sempre o nome desse livro, mas ele fala também sobre a questão da guerra, para a gente poder trazer a informação completa. Deixa eu pegar aqui rapidamente, só um instantinho. Porque do contrário a gente fica sempre pela metade, né? Vamos aqui, de Leon Denis. Mundo Invisível e a Guerra. Esse é o título do nosso livro. Então nós temos O Mundo Invisível e a Guerra, de Leon Denis, falando sobre a Primeira Guerra Mundial, e ele fala sobre as grandes lideranças como Joana d'Arc e outros espíritos conhecidos por nós através da literatura espírita, que trabalhavam, né, pela proteção e defesa da França durante aquele período de ataque da Alemanha, né, naquela época. Depois nós temos esse livro de Kai Bar-Schutel, né, Guerra no Mundo Espiritual, se eu não me engano. Pesquisem para mim, por favor. Guerra, Kai Bar-Schutel, um livro assim, só para a gente poder confirmar o título. E o terceiro, chamado A Escada de Jacó, né, que é a psicografia do Carlos Bacelli. Guerra no Além. Obrigado, Gilda. Então, e Escada de Jacó, de Carlos Bacelli, que traz uma informação sobre a Guerra do Golfo. Então fala sobre os soldados, né, tanto aqueles que protegiam o Iraque daquela época, no Kuwait, na verdade, que foi aquela primeira guerra, né, da invasão do Kuwait. Aí fala sobre os soldados combatendo desencarnados, homens-bomba se arrastando pelo chão,
soldados carregando o companheiro ferido, tudo isso no ambiente desencarnado. Então, para quem gosta do assunto, são 3 livros bastante interessantes que mostram para nós esses bastidores. O Capucci colocou em cima, contextualizando o texto para hoje, essa violência que campeou no Brasil. Perceba o quanto influenciamos e somos influenciados negativamente, dificultando o auxílio desses espíritos amorosos. E o detalhe, Capucci, é que a sociedade encarnada, sem ter essa consciência das influências, acabam se tornando mais agitadas, mais agressivas, mais intolerantes por influência dessas irradiações. Então, na verdade, a gente vai vivendo esse ciclo vicioso em que um alimenta, o outro absorve, produz mais, e assim a gente vai girando. Enquanto não quebrar esse ciclo, nós viveremos, sem dúvida nenhuma, essa grande perturbação. E no contexto de hoje, nós encontramos em várias partes do nosso planeta, em especial aqui no nosso país, vivendo essa situação. Né? Nancy, bom dia Psique. Andréia, o livro é O Mundo Invisível e a Guerra, tá? Que fala da Primeira Guerra Mundial. Não é um livro psicografado, mas Leon Denis traz para nós ali esclarecimentos sobre esse período. É bem interessante também para quem gosta do assunto. Continuando para nós aqui então. Nós encerramos aqui então esse capítulo 20. Não, ainda tem mais aqui. Pensei que tinha encerrado o 24. Então veio aqui a notícia então dessa transmissão, falando sobre, né, o pedido para os planos superiores auxiliarem, né, a pelo menos minimizar o efeito destrutivo da Segunda Guerra Mundial que se iniciava aqui no nosso mundo físico. O enfermeiro permaneceu em silêncio, que não ousei interromper. Após 5 minutos de harmonia repousante, a mesma voz se fez novamente ouvir. Emissora do posto 2 de Moradia. Continuamos a irradiar o apelo da coluna em benefício da paz na Terra. Companheiros e irmãos, invoquemos o amparo das poderosas fraternidades da luz que presidem aos destinos da América. Cooperai conosco na salvação de milenários patrimônios da evolução terrestre. Marchemos em socorro das coletividades. Indefesas, amparemos os corações maternais sufocados de angústia. Nossas energias estão empenhadas em vigoroso duelo com as legiões da ignorância. Quando estiver ao vosso alcance, vinde em nosso auxílio. Somos a parte invisível da humanidade terrestre, e muitos de nós volveremos aos fluidos carnais para resgatar prístinos erros. A humanidade encarnada é igualmente nossa família. Unamo-nos numa só vibração, contra o assédio das trevas. Acendamos a luz. Contra a guerra do mal, movimentemos a resistência do bem. Rios de sangue e lágrimas ameaçam os campos das comunidades europeias. Proclamemos a necessidade do trabalho construtivo. Dilatemos nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. A essa altura, desligou Lísias o aparelho e viu enxugar discretamente uma lágrima que seus olhos não conseguiam conter. Num gesto expressivo, falou comovido. Grandes abnegados os irmãos de Moradia. Tudo inútil, porém, acentuou triste, depois de ligeira pausa. A humanidade terrestre pagará, em dias próximos, terríveis tributos de sofrimento. Não há, todavia, recurso para conjurar a tremenda catástrofe? Perguntei sensibilizado. Infelizmente, acrescentou Lísias, em tom grave e doloroso, a situação geral é muito crítica. Para atender às solicitações de Moradia e de outros núcleos que funcionam nas vizinhanças do umbral, reunimos aqui numerosas assembleias, mas o Ministério da União Divina esclareceu que a humanidade carnal, como personalidade coletiva, está nas condições do homem insaciável que devorou excesso de substâncias no banquete comum. A crise orgânica é inevitável. Nutriram-se várias nações de orgulho criminoso, vaidade e egoísmo feroz. Experimentam agora a necessidade de expelir os venenos letais. Demonstrando, entretanto, o propósito de não prosseguir no amarguroso assunto, Lísias convidou-me
a recolher. Então aqui finalizamos esse capítulo 23, 26, capítulo 24, e nós vamos agora para o nosso capítulo 25. Bom dia, Dudu. Valem algumas considerações. Quando nós falávamos sobre a perturbação que somente as vibrações podem provocar, eu me recordo de uma entrevista dada por Raul Teixeira daquela ocasião de 2011, quando nós tivemos o ataque às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, lá no World Trade Center. E aí então o assunto naquela entrevista dada à TV Mundo Maior, que passava na televisão e tudo mais, o assunto naquela época era sobre a presciência e a pré-cognição, né, o conhecimento prévio que algumas pessoas relatam, né, terem de alguns fatos que acabam depois se confirmando. Então muitas pessoas relatavam que sonhavam de vendo aviões batendo nas torres, explosões, prédio caindo, aquela coisa toda, né? E aí então ele estava trazendo uma explicação, né, interessante. Isso vale para nós em várias situações, inclusive, né, nos nossos tempos atuais. Então ele dizia o seguinte, que algumas pessoas têm uma capacidade anímica, porque isso não é mediúnico, não é uma intervenção dos espíritos que trazem uma revelação, mas é uma capacidade anímica que algumas pessoas têm de captar pensamentos, de captar impressões. Quando nós temos a pré-cognição, cognição vem de conhecimento, então conhecimento antecipado. Quando nós falamos em pressentimento, a pessoa sente que alguma coisa vai acontecer, mas ela não consegue trazer para nós os detalhes desse acontecimento. Então o pressentimento é uma angústia, uma alegria, algum sentimento que uma pessoa tem de algum fato. A pré-cognição é a informação propriamente que ela consegue captar. Algumas pessoas então têm essa capacidade anímica em que suas mentes conseguem perceber faixas vibratórias de pensamento ou faixas de pensamento que se encontram no ar, como se fosse um rádio. As energias estão em todo lugar, basta que nós liguemos o nosso rádio, sintonizemos ali no nosso dial, que rapidamente você consegue então captar essas informações, a música, uma notícia, um jogo de futebol, qualquer coisa ali. Então, essas mentes são capazes de perceber essas informações. No caso do World Trade Center, o que o Raul trazia para nós de esclarecimento? Quando já havia a preparação para aquele ataque, onde os terroristas começavam então a elaborar os seus planos, então eles colocavam ali as informações, como as coisas aconteciam, quem ia fazer o quê, de que forma ia fazer, quais seriam os equipamentos que eles utilizariam. Então, tanto os encarnados como os desencarnados processavam essas informações na elaboração daquele projeto. Enquanto eles estavam conversando e preparando, essas ideias estavam se espalhando. Algumas pessoas começavam então a perceber essas ideias. Vamos dizer assim, que de uma forma acidental ou clandestina, elas eram capazes de registrar aqueles pensamentos. Daí então ela ficava com aquela imagem, estou vendo um avião bater no prédio, estou vendo ali alguma coisa explodir, mas eu não sei o que é. Exatamente porque na mente daqueles que estavam organizando aquele projeto, essas imagens já estavam prontas. Daí então, aquelas pessoas mais sensíveis simplesmente captaram esse pensamento. Lembrando que no mundo espiritual, já sabendo de tudo aquilo que ia acontecer, muitas mentes pensavam no mesmo assunto. A partir desse esclarecimento, grande abraço, Wagner. Tamo próximo. E firme e forte aí, hein? Então, partindo desse mesmo esclarecimento, nós trazemos para esse período da guerra, onde nós tínhamos ali já, né, Hitler com os seus generais, com os seus comandantes, já começavam a fazer um planejamento de invasão que nós tínhamos ali da Polônia, né, que foi aquele primeiro passo da Áustria, que foi invadida também, depois aquela declaração de guerra da Inglaterra e da França contra a Alemanha, porque eles estavam ali atentos, os serviços de inteligência já sabiam o que acontecia, então tudo aquilo que estava sendo planejado começava então a se irradiar. E isso causava uma grande agitação entre os encarnados e também entre os desencarnados. Então essas orientações que chegavam, esses pedidos que chegavam
através dessas transmissões aqui nesse aparelho lá em nosso lar, captando as informações que vinham de outra colônia, e por isso ele fala, né, que eles precisavam desse aparelho, exatamente porque aqueles espíritos naquela faixa ainda estavam muito dependentes das formas, né, e não ainda vivendo plenamente, né, o pensamento puro. Então eles estavam pedindo ajuda porque já sabiam que ia acontecer. E sabiam também que era inevitável, porque as coisas já estavam para acontecer. E somente os homens poderiam transformar os eventos que estavam por vir. Mas infelizmente acabaram então acontecendo todas essas situações. Então aqui agora no item número 25, generoso alvitre, nós vamos entrar aqui agora, vai tratar um pouquinho mais do desenvolvimento dessa ideia. André colocou aqui, então esse sentimento que as pessoas recebem é precognição. Não, o sentimento é o pré-sentimento. A pré-cognição é a imagem, um sonho, uma informação que ela tem. Então, pré-cognição é um conhecimento antecipado. Ela está vendo o que vai acontecer. Aquela pessoa sonhou que alguém vai ser atropelado. E, de repente, o atropelamento acontece. E o pré-sentimento é aquele sentimento que ela não consegue definir porquê, mas ela sabe. Muitas vezes, o sentimento é tão claro que ela sabe o que vai acontecer. É o caso, por exemplo, de uma mãe que sente aquela angústia quando o filho sai de casa. Que ela fala assim, eu estou sentindo uma coisa, um aperto no coração que eu não sei o que é. Mas é um aperto ruim. Então ela fica naquela preocupação toda e de repente vai que acontece, né? Pode ser que aconteça ali aquele acidente que era previsto. Nada fatal, mas alguma coisa que provoca aquele grande abalo. Esse é o caso do pressentimento. E tanto o pressentimento como a precognição, ambos são anímicos, que podem ter ali a participação de espíritos que trazem, através de suas influências, através de suas informações, né, uma contribuição para intensificar essas impressões. Capítulo 25, vamos lá. Generoso alvitre. Zé Amigo, bom dia. No dia imediato, muito cedo, fiz leve refeição em companhia de Lísias e familiares. Antes que os filhos se despedissem rumo ao trabalho do auxílio, a senhora Laura encorajou-me o espírito hesitante, dizendo bem-humorada: já lhe arranjei companhia para hoje. Nosso amigo Rafael, funcionário da regeneração, passará por aqui a meu pedido. Poderá aceitar-lhe a companhia em direção ao novo ministério. Rafael é a antiga relação de nossa família e apresentá-lo-á em meu nome ao ministro Genésio. Não poderia explicar o contentamento que me dominou a alma. Estava radiante. Agradeci comovido, sem encontrar palavras que definissem meu júbilo. Lísias, por sua vez, demonstrou grande alegria. Abraçou-me efusivamente antes de sair, sensibilizando-me o coração. Ao beijar o filho, a senhora Laura recomendou: você, Lísias, avise ao ministro Clarencio que comparecerei ao expediente logo que entregue nosso amigo aos cuidados de Rafael. Comovidíssimo, eu não consegui agradecer tamanha a dedicação. Ficando a sós, a desvelada genitora do meu amigo dirigiu-me a palavra carinhosa. Meu irmão, permita-me algumas indicações para os seus novos caminhos. Creio que a colaboração maternal sempre vale alguma coisa, e já que sua mãezinha não reside em nosso lar, reivindico a satisfação de orientá-lo nesse momento. Gratíssimo, respondi sensibilizado. Nunca saberei traduzir meu reconhecimento à sua atenção. Sorriu a bondosa senhora, acrescentando: estou informada de que pediu trabalho há algum tempo. Sim, esclareci, relembrando as elucidações de Clarencio. Sei igualmente que não o obteve de pronto, recebendo mais tarde a necessária autorização para visitar os ministérios que nos ligam mais fortemente à Terra. Esboçando significativa expressão fisionômica, a boa senhora acrescentou: é justamente nesse sentido que lhe ofereço minhas sugestões humildes. Falo com o direito de experiência maior. Detenho agora essa autorização. Abandone, quanto lhe seja possível, os propósitos de mera curiosidade. Não deseje personificar a mariposa de lâmpada em lâmpada,
Sei que seu espírito de pesquisa intelectual é muito forte. Médico, estudioso, apaixonado de novidades e enigmas, ser-lhe-á muito fácil deslizar na posição nova. Não esqueça que poderá obter valores mais preciosos e dignos que a simples análise das coisas. A curiosidade, mesmo sadia, pode ser zona mental muito interessante, mas perigosa por vezes. Dentro dela, o espírito desassombrado e leal consegue movimentar-se em atividades nobilitantes. Mas os indecisos e inexperientes podem conhecer dores amargas, sem proveito para ninguém. E aqui o que ela comenta é exatamente aquela curiosidade natural, né? Principalmente para nós espíritas, né? que temos as informações que chegam através das tantas instruções que os espíritos passam para nós, que a gente já fica imaginando, né? Como é que será que é isso? Como é que será que é aquilo? Quando eu chegar no mundo espiritual, eu quero saber um monte de coisa. Eis aí a grande questão. Quer saber um monte de coisa, mas não produz nada. É aquele que fica apenas satisfazendo a própria curiosidade. Muitas vezes nós temos aqueles projetos, né? Quando eu chegar do outro lado, eu vou escrever ali uma dúzia de livros, só para contar para todo mundo aquilo que eu estou vendo. Nesse caso, é muito mais uma curiosidade nossa, embora com boa intenção, mas nem sempre produtiva e oportuna para o nosso desenvolvimento. Então André Luiz tinha essa expectativa, e conforme o próprio Clarencio, né, tinha lhe permitido que André Luiz transitasse entre os ministérios para conhecer um pouco sobre a atividade de cada uma, Dona Laura então vem trazer exatamente esse conselho para focar num determinado trabalho e deixar que naturalmente as informações venham a título de esclarecimento. E não que ele viva em função das buscas por respostas sem que ele mesmo se desenvolva como espírito. Diz aqui para nós, e é claro, né, que nós temos muitas atividades que têm esse objetivo de trazer esclarecimentos para os encarnados, mas isso é um trabalho que é organizado e dirigido para esse ou para aquele espírito de acordo com a necessidade, de acordo com o interesse. Nós lembramos, ao estudarmos o livro Devassando o Invisível, de Dona Ivone do Amaral Pereira, quando ela falava sobre as psicografias espíritas. Os romances espíritas, para ser mais preciso. Então, o que ela dizia? Que um romance por si só, que seja psicografado, ele não tem necessariamente um objetivo instrutivo se ele não for voltado para isso, trazendo a história e trazendo as explicações, nesse caso, explicações doutrinárias, e trazendo para nós uma conclusão positiva. Se ele é simplesmente um relato, como foi o caso de um espírito que assediava a Dona Ivone querendo contar a história dele, ele falava assim, olha, conta a minha história, que isso vai te fazer muito bem, você vai ganhar muito dinheiro com o meu livro. Exatamente assim que o espírito falava para ela. Instigando, né, aquela ganância, aquela ambição, dizendo assim, olha, vai que eu vou te ajudar a vender, que você vai enriquecer, aquela coisa toda. E ela então mantinha um foco, não permitia que o espírito começasse então a se comunicar, exatamente porque o objetivo do espírito era simplesmente contar a história, ele queria mostrar a vida dele. Seja por ego, seja por uma necessidade de desabafo, qualquer coisa do gênero. Agora, no caso de um romance espírita, ele tem um planejamento. Vamos contar essa história porque ela vai esclarecer isso, 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 e nós vamos então agregar informações, como foi o caso, por exemplo, do próprio Memórias de um Suicida. Contar a história de um suicida, legal, vai contar todo o drama que ele viveu, todo o sofrimento que ele teve, mas o que isso vai trazer de esclarecimento para nós? De que forma que uma história tão trágica pode se transformar em algo construtivo para nós? Então muitos espíritos têm essa designação de se transformarem em correspondentes do além, correspondentes do mundo espiritual, trazendo para nós essas instruções todas através dessa estrutura romanceada. Então nós tivemos, por exemplo, André Luiz, que teve esse projeto. Depois que ele começou a conhecer, ele se mostrou um espírito capaz de transmitir essas instruções. Nós tivemos o caso de Luiz Sérgio, um espírito que faz a mesma coisa. Nós tivemos o caso de Patrícia. Nós tivemos o caso também de Silveira Sampaio. Silveira Sampaio, para quem não conhece, ele é um espírito que escreveu 2 livros chamados Bate-Papo com o Além e O Mundo em que Eu Vivo. São 2 livros muito interessantes
porque Silveira Sampaio ele era repórter quando ele vivia aqui como encarnado. E aí depois da sua desencarnação ele continuou ainda cumprindo ali o seu papel de repórter. A psicografia, se eu não me engano, é da Zíbia Gasparetto. E aí então, nesse trabalho de reportagem, ele simplesmente conversava com espíritos. Me fala a sua história. Aí o espírito contava, aí nós temos ali um político que ele via no mundo espiritual fazendo ainda os seus comícios para poder atrair ali aqueles que eram os seus seguidores, né, os seus... me fugiu o nome agora dos seus correligionários, né? Nós tínhamos ali uma mãe que sofria porque o filho encarnado tinha sido preso, o outro que contava uma história. Então, assim, temos esses vários espíritos, cada um fazendo um trabalho de correspondência de informações do mundo espiritual com um objetivo planejado. Então, o que André Luiz procurava fazer aqui para poder conhecer mais sobre o mundo espiritual, para ele propriamente não agregaria nada. Porque ele não ia trabalhar. Iria ficar pingando de um lugar para outro e certamente teria um grande conhecimento, mas o que ia fazer com tudo isso? Eis aqui então a orientação de Dona Laura para ele agora. Então ela diz assim: ao invés de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo o ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir seu círculo de simpatias e não esqueça que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Olha só que instrução bacana que ela trouxe, né? Espírito de serviço, espírito de investigação. Comece pelo serviço. Crie o seu círculo de simpatias, o seu círculo de amizades, comprometa-se com um tipo de tarefa e depois você vai então expandindo dentro das suas possibilidades para ampliar o seu conhecimento, para conhecer outros espíritos, outras tarefas, mas primeiro crie raízes. Essa é a orientação que ela traz para nós. Podemos fazer um paralelo no centro espírita, né? Você vai num centro espírita pela primeira vez e você fala assim: olha, eu estou interessado em conhecer a doutrina espírita. O que eu posso fazer? Eu posso ficar assim uma semana em cada lugar? Para poder conhecer um pouquinho de cada coisa? Aí vai chegar aquele dirigente e falar assim: vamos fazer o seguinte, faz esse trabalho aqui, e aí nas suas folgas eu vou te apresentando os outros lugares. Então a gente faz esse paralelo, né, do plano espiritual e aqui do nosso plano físico, porque muitas vezes nós temos trabalhadores ou frequentadores de centros espíritas que muito pouco fazem em termos de colaboração com a instituição. Muitas vezes todos os dias estão presentes, mas se por acaso eles não forem mais, eles não vão fazer falta. Porque eles não assumiram responsabilidades, não tiveram compromissos com a instituição. E isso é importantíssimo para nós. Porque dizer simplesmente, não, eu frequento lá. Tá, você frequenta, mas você faz o que exatamente lá? Ah, nada, eu só frequento. Para esse espírito pode ser... Para ele, né, ele está se fortalecendo, ele está aprendendo, mas para o conjunto, ele é uma engrenagem muito pouco produtiva. Na verdade, é uma engrenagem que fica ociosa. É aquela máquina montada e aquela pecinha solta em cima da mesa que não faz falta para o trabalho. Então, essa mentalidade que os espíritos dizem, trabalhem, se comprometam, façam caridade, é exatamente para isso, para nos fortalecer cada vez mais. E depois do fortalecimento do equilíbrio, aí então o céu é o limite. Aí nós podemos então expandir o nosso conhecimento, expandir as nossas capacidades, até onde nós conseguirmos, mas as raízes já foram fincadas. André colocou aqui, né, creio que é uma substituição do compromisso que tinha com a igreja, por exemplo. Sim, a mesma coisa. Existem trabalhadores e existem frequentadores. Aqueles frequentadores muitas vezes frequentam porque não conseguiram ainda ampliar sua visão para se tornarem parte de alguma coisa. Eles preferem muito mais serem servidos do que servir. Porque aquele que frequenta sempre recebe. Ele recebe a palestra, ele recebe o passe, ele recebe o ambiente limpo, ele recebe, mas o que exatamente ele oferece? Eis aí o grande problema. Então aquele que se doa por vontade é um espírito que já alcançou um patamar de esclarecimento significativo. Aquele que trabalha por obrigação, dizendo assim, olha, você precisa trabalhar para poder se equilibrar. Ele fala, tá bom, vai, então eu vou trabalhar.
Ele está fazendo porque tem necessidade, que se não houvesse necessidade, ele não trabalharia. Ele trabalha, embora de um modo limitado. Está ali num patamar um pouquinho melhor. E tem aquele que só recebe e só frequenta. E exatamente esses aí são aqueles que precisam de um esclarecimento e precisam de motivação. Então, mais uma vez aqui para nós. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não esqueça que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. O ministério da regeneração está repleto de lutas pesadas, localizando-se ali na região mais baixa de nossa colônia espiritual. Então esse ministério da regeneração é exatamente aquela UTI, que recebe ali os espíritos que chegam num estado de grande desequilíbrio. A partir dessa regeneração, eles começam então a migrarem para outros departamentos em que eles começam realmente ali a se tornarem parte da colônia como membros ativos e não como pacientes, né? Então esse Ministério da Regeneração se encontra naquela zona mais baixa, mais próxima ao umbral. Saem de lá todas as turmas destinadas aos serviços mais árduos. Não se considere, porém, humilhado por atender às tarefas humildes. Lembro-lhe que em todas as nossas esferas, desde o planeta até os núcleos mais elevados das zonas superiores, em nos referindo à Terra, o maior trabalhador é o próprio Cristo, e que ele não desdenhou o serrote pesado de uma carpintaria. O ministro Clarencio autorizou-o gentilmente a conhecer, visitar e analisar, mas pode, como servidor de bom senso, converter observações em tarefa útil. É possível receber alguém em negativa justa dos que administram quando peça determinado gênero de atividade reservada, com justiça aos que muito hão lutado e sofrido no capítulo de especialização. Mas ninguém se recusará a aceitar o concurso do espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir. Ama o trabalho pelo prazer de servir. Esse é um estágio que todos nós devemos almejar. Não importa o que, eu quero fazer alguma coisa. Porque geralmente nós falamos assim, uma frase que eu utilizo que ela está estampada, ela está tatuada na minha mente e eu não deixo jamais de perder esse foco. Que nós temos que trabalhar por uma causa e não por causa. Geralmente nós trabalhamos por causa. Eu trabalho por causa daquele ambiente que é gostoso, porque ali as pessoas me conhecem, porque o horário para mim é confortável. Agora, quando eu trabalho pela causa, que é a causa de servir, um trabalho social, um trabalho de atendimento, um trabalho que vai beneficiar alguém, eu faço por essa causa. Muitas vezes eu não tenho simpatia no ambiente que eu trabalho, muitas vezes o horário para mim é um horário sacrificante, muitas vezes é uma tarefa que exige de mim um esforço que me desgasta muitas vezes, mas o meu trabalho é a causa. Quando nós trabalhamos por causa, nós somos muito seletivos. E geralmente nós buscamos o nosso bem-estar e não o bem-estar daquele que precisa do serviço. Então todas as vezes que eu estou fazendo uma tarefa e me vem um aborrecimento, eu penso, não é por causa dessa pessoa, não é por causa desse trabalho que eu estou fazendo isso, eu estou fazendo por quem precisa. Então nós precisamos sempre deixar isso muito vivo na nossa memória, para que nós não sejamos caprichosos, escolhendo o melhor espaço, o espaço mais confortável para nós. Todo mundo quer um espaço mais confortável, mas muitas vezes o trabalho mais importante é aquele que exige mais sacrifício. Se nós queremos fazer um trabalho superficial, nós vamos escolher sempre aquilo que para nós é confortável. Se nós queremos participar da causa, é ali que a gente vai mostrar o nosso sacrifício. E foi exatamente o que foi colocado aqui por Dona Laura a respeito de Jesus. Jesus veio por uma causa, e olha só o caminho que ele escolheu fazer. Com quem ele teve que trabalhar, onde, quais foram os eventos que o atingiram e a causa que foi cumprida. Imaginemos se ele tivesse que escolher por causa. Ele não ia escolher um povo hostil como aquele. Ele não ia escolher uma prova tão difícil como aquela.
Ele escolhe aquilo que para ele é confortável. Então nós temos que sair do nosso conforto e pensar na causa. Se nós tivermos sorte de ter uma causa em que eu trabalho num lugar que é gostoso, com pessoas que são agradáveis, com uma tarefa que é gostosa e que vai beneficiar as pessoas, ótimo, merecimento seu. Agora, se você tiver que se sacrificar por isso e dentro de suas possibilidades você puder se fazer presente, se faça. Porque esse sacrifício vai se reverter em seu próprio benefício. Importantíssimo a gente manter isso como trabalhadores que somos aqui dessa tarefa. A seara é do Cristo, né? Nós somos trabalhadores do Cristo. Se ele fez o que fez, por que nós não podemos fazer um sacrifício um pouquinho maior? Por isso, então, né, sermos espíritos de boa vontade, ou termos um espírito de boa vontade que ama o trabalho pelo prazer de servir. Meus olhos estavam úmidos. Aquelas palavras pronunciadas com meiguice maternal caíram-me no coração como bálsamo precioso. Poucas vezes sentira na vida tanto interesse fraternal pela minha sorte. Semelhante conselho calava-me no fundo da alma, e como se desejasse temperar com amor os criteriosos conceitos, a senhora Laura acrescentou com inflexão carinhosa: a ciência de recomeçar é das mais nobres que o nosso espírito pode aprender. São muito raros os que a compreendem nas esferas da crosta. Temos escassos exemplos humanos nesse sentido. Lembremos, contudo, o de Paulo de Tarso, doutor do Sinédrio, esperança de uma raça pela cultura e pela mocidade, alvo de geral atenção em Jerusalém, que voltou um dia ao deserto para recomeçar a experiência humana como tecelão rústico e pobre. Não pude mais. Tomei-lhe as mãos como filho agradecido e cobri-as do pranto jubiloso que me inundava o coração. A genitora de Lísias, agora de olhos fixos no horizonte, murmurou: muito grata, meu irmão. Creio que você não veio a esta casa atendendo ao mecanismo da casualidade. Estamos todos entrelaçados em teia de amizade secular. Brevemente voltarei ao círculo da carne. Entretanto, continuaremos sempre unidos pelo coração. Espero vê-lo animado e feliz antes de minha partida. Faça desta casa sua habitação. Trabalhe e anime-se confiando em Deus. Como é que está o som, pessoal? Me dá um ok, por favor, todo mundo quietinho aí. Estou preocupado. Criança, quando fica quieta, é porque está fazendo coisa. Tudo certo, né? Então tá bom. Levantei os olhos rasos d'água, fixei-lhe a expressão carinhosa, experimentei a felicidade que nasce dos afetos puros e tive a impressão de conhecer minha interlocutora de velhos tempos, embora tentasse, debalde, identificar-lhe o carinho nas reminiscências mais distantes. Quis beijá-la muitas vezes, com o enternecimento filial do coração, mas nesse instante alguém bateu à porta. Fitou-me a senhora Laura, mostrando indefinível ternura maternal, e falou: é Rafael que vem buscá-lo. Vá, meu amigo, pensando em Jesus. Trabalhe para o bem dos outros, para que possa encontrar o seu próprio bem. Então, esse aqui é o capítulo 25, intitulado para nós Generoso Alvitre, né, trazendo esse esclarecimento tão importante para nós. Olha a importância desse capítulo. Né? Muitas vezes a gente passa os olhos numa leitura comum, né, como geralmente a gente costuma fazer quando lê esse livro. Né? Então, passa os olhos assim com naturalidade, passagens bonitas, mas quando a gente dá aquela paradinha e começa a aprofundar um pouco mais a atenção e o raciocínio, a gente vê o quão valioso, né, ou quão valiosos são esses ensinamentos. Sim, sem dúvida, né? Então, capítulo 26. Vamos aqui, então, novas perspectivas. Vamos ver aqui, então, os caminhos que André Luiz vai trilhar a partir desse contato com Rafael, esse novo amigo. Ponderando as sugestões carinhosas e sábias da mãe de Lísias, acompanhei Rafael, convicto de que iria não às visitas de observações, mas ao aprendizado e serviço útil.
Anotava surpreso os magníficos aspectos da nova região rumo ao local onde me aguardava o ministro Genésio. Contudo, seguia Rafael em silêncio, estranho agora ao prazer de muitas indagações. Em compensação, experimentava novo gênero de atividade mental. Dava-me toda a oração pedindo a Jesus me auxiliasse nos caminhos novos, a fim de que não me faltasse trabalho e forças para realizá-la. Antigamente, avesso às manifestações da prece, agora a utilizava como valioso ponto de referência sentimental aos propósitos de serviço. O próprio Rafael, de quando em vez, lançava-me curioso olhar, como se não devesse esperar tal atitude de minha parte. Deixou-nos o aeróbus em frente a espaçoso edifício. Descemos calados. Imagina André Luiz, né, a tortura dele, do jeito que ele era perguntador, fazer uma viagem inteira em silêncio, um olhando para o outro, ficando quieto, e ele tendo que conter a curiosidade dele, né? Que trabalho que foi o dele. Em poucos minutos achava-me diante do respeitável Genésio, um velhinho simpático, cujo semblante revelava, entretanto, singular energia. Rafael apresentou-me fraternalmente. Ah, sim, disse o generoso ministro. É o nosso irmão André. Para servi-lo, respondi. Tenho notificação de Laura referente à sua vinda. Fique à vontade. Nesse ínterim, o companheiro aproximou-se respeitosamente e despediu-se, abraçando-me em seguida. Rafael era esperado com urgência no setor de tarefas a seu cargo. Fixando em mim os olhos muito lúcidos, Genésio começou a dizer: Clarencio falou-me a seu respeito com interesse. Quase sempre recebemos pessoal do Ministério do Auxílio em visita de observações que, na sua maior parte, redundam em estágios de serviço. Compreendi a sutil alusão e obtemperei. Este é meu maior desejo. Tenho mesmo suplicado às forças divinas que me ajudem no espírito frágil, permitindo seja convertida a minha permanência nesse ministério em estação de aprendizado. Genésio parecia comovido com as minhas palavras, e valendo-me das inspirações que me inclinavam à humildade, roguei de olhos úmidos. Senhor ministro, compreendo agora que minha passagem pelo Ministério do Auxílio se verificou por efeito da graça misericordiosa do Altíssimo, talvez devido à constante intercessão de minha devotada e santa mãe. Noto, porém, que somente venho recebendo benefícios, sem nada produzir de útil. Certo, meu lugar é aqui, nas atividades regeneradoras. Se possível, faça por obséquio seja transformada a concessão de visitar em possibilidade de servir. Compreendo hoje, mais que nunca, a necessidade de regenerar meus próprios valores. Perdi muito tempo na vaidade inútil, fiz enormes gastos de energia na ridícula adoração de mim mesmo. Aqui ele fala sobre as experiências, né, como encarnado, que ele vivia aqui no mundo físico, médico, reconhecido pela sociedade, naquela posição de destaque, né, pelo status que a profissão acabava oferecendo, né, então ele vivia, né, em função da colheita de todos esses prazeres que ele ocupava, além da sua própria posição social de uma família bem estruturada financeiramente, né, que ele vivia. Satisfeito, notava ele, no fundo de meu coração, a sinceridade viva. Quando eu recorrera ao ministro Clarencio, não estava ainda bastante consciente do que pedia. Queria serviço, mas talvez não desejasse servir. Olha que coisa profunda isso. Queria o serviço, mas não desejava servir. Não entendia o valor do tempo, nem enxergava as bênçãos santificantes da oportunidade. No fundo, era o desejo de continuar a ser o que tinha sido até então. O médico orgulhoso, respeitado, cego nas pretensões descabidas do egotismo em que vivia, encarcerado nas próprias opiniões. No entanto, agora, diante do que vira e ouvira, compreendo a responsabilidade de cada filho de Deus na obra infinita da criação. Punha nos lábios quanto possuía de melhor. Era sincero, enfim, mas não preocupava o gênero de tarefa, procurava conteúdo sublime do espírito de serviço.
O velhinho fitou-me surpreendido e perguntou: É mesmo você, o ex-médico? Sim, murmurei acanhado. Genésio calou por momentos, como buscando resolução para o caso, dizendo então: Louvo seus propósitos e peço igualmente ao Senhor o conserve nessa posição digna. E como que preocupado em levantar-me o ânimo e acender-me no espírito novas esperanças, acentuou: Quando o discípulo está preparado, o Pai envia um instrutor. O mesmo se dá relativamente ao trabalho. Quando o servidor está pronto, o serviço aparece. O meu amigo tem recebido enormes recursos da providência. Está bem disposto à colaboração, compreende a responsabilidade e aceita o dever. Tal atitude é sumamente favorável à concretização dos seus desejos. Nos círculos carnais, costumamos felicitar um homem quando ele atinge prosperidade financeira ou excelente figuração externa. Entretanto, aqui a situação é diferente. Estima-se a compreensão, o esforço próprio, a humildade sincera. Identificando-me a ansiedade, concluiu: É possível obter ocupações justas. Por enquanto, porém, é preferível que visite, observe e examine. E logo, ligando-se ao gabinete próximo, falou em voz alta: Solicito a presença de Tobias, antes que se dirija às câmaras de retificação. Não se passaram muitos minutos e assomou à porta um senhor de maneiras desembaraçadas. Tobias, explicou Genésio, atencioso, aqui tem um amigo que vem do Ministério do Auxílio em tarefa de observação. Creio de muito proveito para ele o contato com as atividades das câmaras retificadoras. Estendi-lhe a mão enquanto o desconhecido correspondia, afirmando gentil: às suas ordens. Conduza-o, prosseguiu o ministro, evidenciando grande bondade. André precisa integrar-se no conhecimento mais íntimo de nossas tarefas. Faculte-lhe toda a oportunidade de que possamos dispor. Prontificou-se Tobias, revelando a maior boa vontade. Estou de caminho, acrescentou ele, bem-humorado, se deseja acompanhar-me. Perfeitamente, respondi satisfeito. Só um instantinho, pronto. O ministro Genésio abraçou-me comovido com palavras de animação. Segui Tobias resolutamente. Atravessamos largos quarteirões onde numerosos edifícios me pareceram colmeias de serviço intenso. Percebendo-me a silenciosa indagação, o novo amigo esclareceu. Temos aqui as grandes fábricas de nosso lar. A preparação de sucos, de tecidos e artefatos em geral dá trabalho a mais de 100.000 criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria, comunicando com os pavimentos inferiores. É interessante que a gente começa a ver essas descrições e ver o tamanho de uma colônia como o nosso lar. Porque dá a impressão de que naquele projeto, né, que foi trazido para nós, daquele desenho, de Ergorina Cunha, né, a cidade no além, a gente tem aquele mapa, mostra alguns edifícios, né, e a gente olha assim de longe e fala assim, são pequenas comunidades, né, como é o caso, por exemplo, do próprio Alvorada Nova. Né, no livro Alvorada Nova temos ali os desenhos, né, de cada uma das dependências, né, dos departamentos lá também. Então nós vemos assim uma planta alta, né, e você tem assim a planta baixa, né, que nós temos aqui então os desenhos, né, dos edifícios e tal, e na nossa mente a gente cria um determinado tamanho. Né? Então quando André Luiz começa a falar para nós quarteirões, edifícios, 100 mil trabalhadores e tudo mais, a gente vê como isso é grande, pela quantidade de espíritos que trabalham, né, que estão ativos nesses departamentos. Né? Até mesmo para quem estuda a doutrina espírita, né, Andréia? Não é só algo de quem vem de fora. Porque para quem participa, para quem lê e vê a doutrina espírita por outra perspectiva, acha que esses livros são realmente ficção científica e muito mais do que isso, né? Apontam uma mentalidade muito materialista
para os desencarnados. E aí foi exatamente o que nós vemos aqui, né? Que nós vimos aqui, que existem eles graduações, cada espírito ocupando uma determinada posição, né? Então, tudo de acordo com a necessidade dos encarnados. Mas com o passar do tempo a gente vai não apenas aprendendo um pouco mais sobre o mundo espiritual dentro da sua realidade, mas também nós vamos desmistificando também muitas das crenças que nós alimentamos. Porque André Luiz trouxe uma descrição de acordo com aquilo que ele viu. Nós fazemos uma interpretação de acordo com a nossa imaginação. E muitas vezes nós exageramos um pouco dessa realidade. Então, há aqueles que superestimam essas descrições e há aqueles que subestimam essas descrições. Então, com o passar do tempo, nós vamos nos esclarecendo, fazendo com que aquilo que os espíritos trazem se encaixem exatamente dentro da realidade. Então, tudo no tempo a gente vai conseguindo fazer essas comparações. Minha mente não consegue alcançar os mundos superiores, né? Pois é. Para nós é muito problemático ainda. Até mesmo, né, falar sobre mundos habitados, outros planetas habitados, para nós é algo ainda um pouco complicado ainda, né? Mas vamos lá, devagar a gente vai chegando lá. Então diz aqui para nós, né? Mais de 100 mil criaturas que se regeneram e se iluminam ao mesmo tempo. Daí a momentos penetramos num edifício de aspecto nobre. Servidores numerosos iam e vinham. Depois de extensos corredores, deparou-se-nos vastíssima escadaria comunicando com os pavimentos inferiores. Desçamos, disse Tobias em tom grave. E notando minha estranheza, explicou solícito. As câmaras de retificação estão localizadas nas vizinhanças do umbral. Os necessitados que aí se reúnem não toleram as luzes nem a atmosfera de cima, nos primeiros tempos de moradia em nosso lar. Então aqui já começou a falar, né, das câmaras, a gente encerra por aqui também. Eu até achei que tinha um pouquinho mais para a gente continuar aqui, mas o próximo capítulo é o 27, o trabalho, enfim. Né? Então André Luiz vai começar a descrever exatamente as atividades que ele realizava agora como um trabalhador de nosso lar. Né? Então, fica aqui para nós esses 3 capítulos, então. O impressionante apelo, generoso alvitre e novas perspectivas. Né? Então, André Luiz começando a se integrar, de fato, nas atividades da colônia. Né? Então, é um processo gradual, espíritos que saem da condição de assistidos e passam a ser assistentes, né? de pacientes passam a ser, de enfermos passam a ser enfermeiros, e assim executando tarefas diferenciadas. Né? Então, conheceremos o nosso próximo encontro aqui. Hasta